Talvez ele já viesse alimentando alguma fantasia sexual, não necessariamente por ela, e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Se uma pessoa se sente atraída por outra e não deveria, se aproximar é quase uma consumação. Não adianta. Deus não vai permitir que o nosso pecado se mantenha oculto. Podemos enganar pessoas, mas a Deus jamais. Quando fazemos o mal a alguém, fazemos também a Deus. Mesmo que seu amante se separe da esposa, se case com você e demonstre que tem um amor enorme por você, não pense que você vai ter uma família feliz, porque não vai. Se você tem uma colega de trabalho que fisicamente te atrai e você insiste em admirá-la, você está alimentando o pecado e se surgir uma oportunidade, você vai trair a sua esposa. Não importa quão crente você seja, você próprio está se colocando em tentação. E não adianta dizer depois que você não conseguiu resistir como se você não tivesse culpa. Só o fato de você estar alimentando o pecado e de estar se colocando em tentação, você já tem responsabilidade. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliam e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Aparentemente, do nada, Davi pecou. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre o pecado. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. O fato dele ter visto Batseba tomando banho de uma forma inesperada, talvez ele já viesse alimentando alguma fantasia sexual, não necessariamente por ela, mas quando ela surgiu na frente dele, o pecado que ele já estava alimentando se materializou. O processo se deu muito rápido. Ele perguntou quem ela era, pediu para trazê-lo até ele e se deitou com ela. Observe se não acontece com você. Você fica maquinando alguma coisa na sua mente e de repente, quando acontece, você não consegue filtrar. É o famoso falei sem querer. E não foi sem querer. Você já vinha ruminando no seu coração. A Bíblia fala que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Se a gente vem enchendo o nosso coração de algum sentimento ruim, quando surgir uma oportunidade, da nossa boca vai sair coisa ruim. Eu passei por uma situação que comprova bem essa questão de não conseguir filtrar. Eu me lembro que eu estava com uma rotina de ficar trabalhando até mais tarde. E numa sexta-feira eu cheguei para trabalhar e nesse dia eu não queria de forma nenhuma ficar até mais tarde. E eu fiquei o tempo todo repetindo para mim, hoje eu não vou ficar, hoje eu não vou ficar. Faltando uns 20 minutos para dar o horário, eu entreguei um documento para o meu gestor, mas entreguei já meio que saindo para ir embora. E aí ele falou o seguinte, Jesuíta, bora ver aqui comigo? E a minha resposta foi instantânea. Eu virei para ele e falei, vá tu só, e saí. Quando foi no final de semana, eu me dei conta do quão desrespeitosa eu tinha sido. E fiquei assim, chocada comigo, por que eu falei daquela forma com ele. Quando foi na segunda-feira cedo, eu fui procurá-lo e pedi desculpas, dizendo que eu falei sem querer. E a resposta dele foi surpreendente. Ele disse, é que saiu do coração. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei o dia todo preparando aquela resposta sem saber que eu estava preparando. A boca fala que o coração estava cheio. Eu imagino que tenha sido assim com Davi. Ele tinha preparado o caminho do pecado e quando surgiu a oportunidade, ele o gerou. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O fato de uma mulher casada com outro homem estar grávida de Davi mostra o tamanho do problema que ele tinha entrado. Davi teve 3 chances para evitar o pecado. Ele procurou saber quem ela era. Procurar obter informações já é o princípio da alimentação do pecado. Depois ele se aproximou. Se uma pessoa se sente atraída por outra e não deveria, se aproximar é quase uma consumação. Porque quando está próximo é mais difícil recuar. Ele não se afastou da tentação e o pior aconteceu. Ele se deitou com ela. Daí em diante seguem-se as tentativas de esconder o erro. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe. Envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou.
Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava ainda a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Quando tentamos esconder um erro, sempre envolvemos outras pessoas. Ou seja, no desespero de esconder, o que está oculto vai sendo revelado pelo próprio pecador. Quase sempre também tentamos compensar a pessoa que causamos mal, dando um presente ou fazendo uma gentileza, mas na verdade muitas vezes não é a pessoa que queremos compensar. Estamos querendo compensar a nossa própria consciência, como se isso fosse aliviar. E se não resolver, partimos para o plano B. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Deus não compactua com o nosso pecado. Não adianta a gente tentar ocultar, porque Ele não vai deixar. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Urias falou que menos Davi queria ouvir, que ele não iria se deitar com sua mulher, ou seja, ele não iria encobrir o pecado de Davi. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Vendo Davi que estava cada vez mais difícil manter em oculto seu pecado, ele apelou. Ele embriagou Urias. Só que mesmo assim, Urias não foi para casa. Não adianta, Deus não vai permitir que o nosso pecado se mantenha oculto. Pode até, em alguns casos, demorar algum tempo para ser descoberto, mas um dia vai vir à tona. E a cada tentativa de tentar esconder, vamos piorando a situação. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como se não bastasse a sequência de erros, Davi foi além. Enviou a sentença de morte pelas mãos da pessoa que ia morrer e, o mais grave, sentenciou à morte o inocente só para esconder o seu pecado. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o hitita. Davi pode ter, a princípio, pensado que estava livre, mas era o oposto. A situação dele estava cada dia pior. Podemos enganar pessoas, mas a Deus, jamais. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. É como se Davi tivesse perdido completamente a razão. Além de ter sido o mandante de um assassinato, demonstrou um fingimento digno de pessoas que não têm o menor temor a Deus. E realmente, nesse momento, ele não tinha, porque o pecado tinha virado seu Deus. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Se com a morte de Urias, Davi achava que estava ileso, imagine agora que já tinha passado um tempo e ninguém tinha falado nada. Depois que o luto passou, ele tornou Batseba sua mulher. Ele poderia estar ileso quanto às pessoas, mas quanto a Deus, não. O profeta Natã, enviado por Deus, foi até Davi e contou-lhe uma parábola. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O Senhor, através do profeta Natã, relembra a Davi o quanto ele foi bondoso com ele. Pense o quanto o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com você ao longo desses anos. Quando fazemos o mal a alguém, fazemos também a Deus. No texto acima, o Senhor relata quais seriam as consequências pelo pecado de Davi. Assim como ele destruiu uma família, a família dele também ia passar por muitos problemas, e problemas graves. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Mesmo que seu amante se separe da esposa, se case com você e demonstre que tem um amor enorme por você, não pense que você vai ter uma família feliz, porque não vai. Você destruiu uma família e as consequências vão vir para a sua família também. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O Senhor é misericordioso e, conhecendo o coração de Davi, o perdoou. Assim como também perdoará você, se você se arrepender. Mas as consequências virão. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Às vezes é morte espiritual, às vezes é morte do pecador, às vezes é morte de alguém envolvido na situação. E aí entram os mistérios de Deus com perfeição em tudo o que faz. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Esse homem cruel, egoísta, dissimulado, é o mesmo homem que reconheceu que pecou, que se prostrou diante de Deus pedindo misericórdia. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Porque Deus não ocultou da Bíblia uma história dessas, que mostra Davi no seu pior momento. Porque Deus não busca pessoas perfeitas. Perfeito só teve um, Jesus, e mais ninguém. Ele busca pessoas que, quando erram, consigam reconhecer que errou e que busquem a face dele em humildade, com um coração sinceramente arrependido por amor a ele. O que eu aprendo com essa história de Davi? Primeiro, se eu não quero cair em tentação, eu preciso tomar cuidado com os lugares que eu ando. Segundo, se eu não quero cair em tentação, eu não devo procurar obter informações daquilo que pode me tentar. Terceiro, se eu não quero cair em tentação, eu não devo me aproximar. Mas se mesmo assim você for como Davi e como eu, humanos, sujeito a pecar, a Bíblia diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude a fugir da aparência do mal. E que, se pecarmos, ao invés de tentarmos esconder, busquemos o perdão do Senhor. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.